Boa noite, bom dia, boa tarde. Você que vai fazer aí a prova do CEAS, né? De Rondônia. Então, já com o edital aberto, inscrições já encerradas, né? Dentro de um cronograma já previsto. E a partir de janeiro, aquela fase de confirmação, de endereço e o principal, né? É o dia da prova, dia 29 de janeiro. Então, olha só, você que está aí assistindo agora a nossa aula, eu sou o professor Marco Antônio, imortal, vou trabalhar contigo aí a grande vedete dos concursos, que é a redação, que é regida aí, segundo o edital, pela banca Consulplan, beleza? Então, o SEAS aí escolheu a banca Consulplan para trabalhar aí tanto a parte objetiva quanto a parte subjetiva, que no caso aí é a produção textual, que é a redação, ok? Então, não perca tempo, não fica trocando daí de outros lugares, outros sites, fica aqui focado com a gente no Insanos Concursos e vamos lá, vamos bater um papo sobre redação e, claro, esse papo aí aberto para você se dar muito bem na prova de redação, tá? Então, para começar, eu coloquei para você aqui um pequeno texto, tá? Claro, para te dar uma noção, porque muitas das vezes, qual é a grande dificuldade de um aluno, né? Ah, eu não consigo escrever, eu não sei escrever, eu tenho dificuldade com a escrita, então presta bem atenção. Redação é o ato de escrever, é produzir um texto escrito, tá? Então, se você fala muito bem, tem grande facilidade de falar, de se expressar, consequentemente você tem, com toda certeza, facilidade de escrever. Por quê? A redação é produzir um texto. Então você sai de uma modalidade oral e passa para a parte escrita. Claro, com as suas respectivas regras. Por quê? A redação, dependendo de qualquer tipo, né, que for sendo cobrado, geralmente nos concursos estão colocando a parte dissertativa, tá? Assim como a dissertativa, assim como a descritiva, assim como a narrativa, a informativa, todas elas têm as suas regras, têm as suas especificidades, tá? Beleza? E é isso que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, para você entender, perder esse medo de escrever, né, ter essas dúvidas, vamos, assim, não digo filosofar, mas vamos entrar no mundo da conotação, né? Por quê? Porque texto é uma palavra originária do latim, que significa literalmente tecido, né? E por que está falando, Marco Antônio, é, de conotação? Porque quando a gente vai fazer uma redação, produzir um texto, é como se nós estivéssemos também tecendo, né? Só que o tecido, né, é o tecido textual, é a folha de redação. Só que a agulha que você vai tecer não é uma agulha de costurar um tecido, mas sim uma caneta que vai costurar, vai produzir um tecido, um texto, que certamente vai te levar aí à aprovação. Tá? A Ingedore, né, Koch, ela é uma linguista, tá? Nascida na Alemanha, e ela tem assim um conceito que eu achei muito bacana trazer para você aqui, tá? Para quem não conhece, né, ela é professora titular da Universidade Estadual de Campinas, né, por quase 30 anos aí, tá? Beleza? E aí, já não está mais entre nós, né? Ela faleceu aí em 2018, tá? E ela tem um texto que resume para a gente aí o que é a escrita. Então ela diz assim: o texto é a unidade básica da manifestação da linguagem. Então olha só, quando você se manifesta, você está produzindo um texto, você está se manifestando, tá? E qualquer ser humano é capaz de fazer isso. Então, para com essa ideia de eu não consigo escrever, eu tenho dificuldade de escrever, tá? Aí eu te pergunto, né, nesse discurso aí, qual é a nota que você
deseja tirar na prova que a banca, né, Consulplan, estabeleceu as regras aí? Simples, tá? A nota que você deseja, com toda certeza, é a nota 30, tá? Por que a nota 30? A 30 é a pontuação máxima da prova discursiva, tá? E é a nota da aprovação. Mas, Imortal, eu não tirei a nota 30, eu tirei a nota 21, 25, tá bom? Tá ótimo, tá? Tá ótimo, tá? Agora, é claro, se você conseguir tirar 30, melhor ainda. Por quê? A redação nos concursos é uma disciplina, né, que ela levanta ou ela derruba o concurseiro, tá? E a banca Consulplan aí, ela foi bem clara, ela é classificatória, né? E também ela é eliminatória, tá? Por que você colocou aí 30, a nota 30? Porque quanto vale a redação nesse concurso? 30 a pontuação dos 100, 30% da prova está na redação, tá? Beleza aí? Por falar nisso, né? Qual é o tempo que você vai ter para produzir essa redação e para fazer também a prova objetiva? Então, veja bem, a prova ela vai ter uma duração de 4 horas e 30 minutos, tá? 4 horas e 30 minutos. Então, qual é a situação aí? Esse tempo, né, é muito tempo, né? Não, é um tempo relativamente muito bom, tá? Então, qual é a situação? 4 horas e 30 minutos é o tempo total para você fazer a prova, incluindo a parte objetiva e a parte discursiva. Então, olha só, desse tempo de 4 horas e 30 minutos, você precisa ter um tempo para fazer a redação, tá? Não deixa a redação por último. Por favor, não faça isso. Correto? Faz até aqui comigo um juramento que no dia da prova, no dia 29, a primeira coisa que tu vai fazer é a redação. Correto? Porque se você deixar para as últimas horas, depois que você já fez toda a parte objetiva, a mente vai estar cansada, tá? E aí você vai deixar os teus 30% da prova para o final e aí não vai funcionar. Mas quanto tempo, Imortal? Vamos lá. O tempo que eu quero que você destine para essa prova de redação, para essa parte da produção, né, da escrita, é de 1 hora. Mas veja bem, não é 1 hora só escrevendo. Especificamente, você vai ter que ter 5 minutos para você fazer o seu esquema, tá? 35 para você desenvolver o seu rascunho e deixar 20 minutos para você transpor do rascunho para o texto definitivo, tá? Não pode ter erros, correto? Não pode ter desvios nesse processo. Por quê? Pode se perder ponto, beleza? Claro que antes de falarmos da redação especificamente, qual é a grande dificuldade que eu vejo na maioria dos alunos que chegam até a mim, né, com dúvidas sobre a redação? Ah, professor, eu não consigo escrever, eu tenho dificuldade de escrever. Não, você não tem a dificuldade de escrever, tá? Tira isso da tua cabeça. Qual é a dificuldade? É sobre o que falar. Então, quando você não tem o que falar, quando você não domina o assunto, aí sim, a dificuldade ela aparece, tá? E como é que eu posso resolver isso? Vamos às dicas aqui. Olha. Primeira coisa, importantíssima, importante ler, né? A importância da leitura na produção textual, tá? Nós estamos num mundo globalizado, tá? Então você é bombardeado por facilidades de informação, fake news, Instagram, né? Facebook, correto? Twitter. Esse bombardeio de informações nem sempre são informações válidas. Então, o que você tem que fazer? Buscar leituras seguras
para que você tenha um que falar diante de um tema de uma redação, tá? Por quê? A redação, ela tem uma situação que te ajuda muito, né? E não só na aprovação, mas quando você lê, a leitura ela tem uma carga muito positiva em termos de crescimento. Por quê? Ela te promove desenvolvimento, ela apura o senso crítico, ela enriquece o teu vocabulário. Quando você lê, você escreve bem, né? Ela amplia o teu conhecimento e é também um entretenimento. Para quem não sabe, né? Digo, só sair, só ver filme, só bater um papo. Não, tá? Correr, malhar, não é só isso. A leitura ela é também uma maneira de entreter. Correto aí? E aqui, olha, eu trago para você uma dica logo de leitura, tá? Um livro que eu comprei aí pela Amazon, olha a propaganda aí, né? Merchandise. Mas por quê? Na compra desse primeiro livro da Djamila Ribeiro, é o livro mais vendido, né, no ano de 2022, olha, tá? Pequeno Manual Antirracista, tá? E casa com a ideia do Monteiro Lobato, qual? Quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê, né? Monteiro Lobato, tá? Segunda dica para você aí. É claro que aqui a gente não vai aprofundar esses aspectos aí, mas é importante que você conheça os gêneros textuais e as tipologias textuais, tá? No caso, né, a Consulplan, ela escolheu para você aqui, olha, a tipologia dissertativa, tá? Está bem explícito no edital, dissertativa, correto aí? Mas o que é dissertar? Vem a pergunta, né? Dissertar é falar sobre, nada mais, nada menos, né? Falar sobre. Então, se eu tenho um conhecimento sobre um assunto, eu disserto, eu me posiciono, né? Cuidado, a banca não quer expositiva, ela quer dissertativa. E qual é a diferença, imortal? Vamos lá. A diferença entre essas duas, né, modalidades da dissertação é bem clara. Então, no edital, lá está escrito que você vai se deparar com uma problemática a ser abordada. Você vai precisar se posicionar. Se você tiver o propósito apenas de informar, você vai ser um jornal, né? E aí você vai apenas passar informação para o leitor. Mas o que é que a banca Consulplan quer? Que você argumente, que você tenha um texto com o poder de convencimento. Isso é uma dissertação argumentativa. Tá? Beleza aí? Vamos lá então? Terceira dica importante, pelo amor de Deus, cara, quando você estiver no dia 29, leia o comando da prova, leia os textos motivadores e principalmente a proposta. O que a Consulplan está te pedindo para fazer? Se você não entende a proposta, se você não entende, né, o que o tema está te pedindo, o que a banca está te solicitando, você pode fugir do tema, tá? E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso daí. A quarta dica, né, eu acabei de falar aqui contigo, é a fuga do tema. Então não foge do tema não, tá? Não foge porque você fugindo do tema, a nota é 0. O que isso quer dizer? Não vai adiantar você se dar muito bem na prova objetiva, que contribui aí com 70 pontos, perdão, tá? E vai precisar da redação, tá? Então você pode até fechar a prova, mas se você não tiver a redação, não vai adiantar nada, tá? Porque tem gente que vai ter uma boa pontuação, vai passar na tua frente, vai classificar, vai ser aprovado, vai assinar lá o termo de posse e babau. Aí vai dizer assim, poxa, eu deveria ter feito uma boa redação. Então, não fuja do tema, tá? Beleza? E a quinta dica aí é argumentação e repertório. Repertório
e argumentação. E o que é repertório e o que é argumentação? Argumentação, né, são afirmações que você vai fazer, tá? São premissas, são suposições que você vai defender na hora que você vai escrever o seu texto. Por quê? A dissertação argumentativa, ela tem um objetivo, que é convencer o leitor sobre algo. Então, ele te dá um problema, correto? E você vai aí escrever um texto com um poder de convencimento. Isso é argumentação. Agora, veja bem, tá? Nos últimos anos, muito se confundiu, né, argumentar. E tem gente que não reconhece um argumento, o que é um grande problema, tá? Essa falta de reconhecimento está atrelada à leitura. Então, veja bem, quando a pessoa faz uma mera crítica sobre uma situação, ela só aponta defeitos, ela não está argumentando, né? Então, a argumentação não é necessariamente atacar, não é criticar alguém, é você estar embasado com informações que te levam a refletir e chegar a uma outra posição, um outro posicionamento em relação a essa situação, tá? Beleza? Agora, é claro, o poder de argumentação está atrelado com o repertório. E é isso que a banca Consulplan vai te cobrar aí. Repertório. Lembra que eu falei no início da aula que o processo da informação, ela vem da leitura, ou seja, quando você lê, você tem repertório. Agora, veja bem, a informação, esse repertório sociocultural, ele não vem somente através dos livros. Você lê em filmes, você lê em séries, você lê em charges, matérias, jornais, pesquisas, documentários, estudos, alusões históricas, tudo isso é leitura. Então você tem que ampliar, né, o poder, a tua visão, né, sobre leitura, porque tem gente que acha que ler é só pegar um livro e ler. Não. Quando você vê um filme, você está lendo, porque ele traz uma série de informações, né? Então, isso é um repertório sociocultural. Eu vou dar aqui só um exemplo, tá? Eu sou um cinéfilo, né? Adoro cinema. Não sei se você, ao longo dos últimos 10 anos, você acompanhou os filmes da Marvel, né? Que começou lá primeiro, né, com o Capitão América, depois veio o Homem de Ferro, 1, 2, 3. E se você, né, viu, né, os filmes, acompanhou os filmes, sempre era uma característica da Marvel, né? Ela colocava as cenas pós-créditos, correto? Aí o que acontecia? Acabava o filme, o povo ia embora, muita gente já ficava lá, sabia que ia ter um pós-crédito. O pós-crédito era uma continuidade. Por quê? Os filmes da Marvel, né, nesses últimos 10 anos, seguiram uma linha temporal. Olha aí. E há um atrelamento do enredo de um personagem com o outro. E a cada medida que ia passando os anos, ia sendo lançado um filme, Homem de Ferro 1, Capitão América, né? Soldado Invernal, Guerra Civil, aí foi, né? Os personagens individuais e os coletivos, Vingadores, né? Depois a Guerra contra o Tron, né? Até chegar lá nos Vingadores, no Guerra Infinita, e depois chegou aí nos Vingadores Ultimatos. Se você for ver, há uma série de histórias entrelaçadas. Mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando da Consulplan? O que isso tem a ver com a argumentação? O que isso tem a ver com o repertório sociocultural? Simples. Os caras que não conseguiram acompanhar os filmes na sequência, quando chegaram lá a ver Vingadores de Guerra Infinita, não conseguiam entender as sequências, né? As falas de alguns personagens, algumas situações, e eles vão fazendo uma viagem, né, lá no Vingadores Ultimato, né? Eles viajam no mundo quântico nessas partes, na parte
em cada ano aonde estava uma pedra do infinito. Olha. Então, o que isso quer dizer? Quem viu os filmes, leu os filmes. E aí conseguiu fazer o bom entendimento. Entendeu? É isso que eu estou te falando. Então, não é só o livro. O filme, ele tem uma carga de informação. Por quê? Ele é baseado num livro. Os filmes da Marvel, não foram baseados em livro, foram baseados em revistas e em quadrinhos. Eu, por exemplo, não sei se você é dessa época, né? Ou você curte muito HQ, mas eu leio revista em quadrinho desde os meus 12 anos de idade. Ó. Eu tô com 52, ó. Faz tempo aí, né? E é claro, é inevitável você não querer fazer uma comparação entre o filme e a revista em quadrinho. Então, na minha época, galera, quando era assim uns 12, 13 anos, a gente se reunia na esquina da rua de casa para discutir, né, a revista da semana que foi lançada, os personagens, as histórias. Esse é o nosso papo. Durante o final de semana a gente batia a nossa bola, jogava futebol de botão, né? E depois ficava trocando ideia. Havia até discussões, quem era da Marvel, quem era da DC Comics. Olha. E eu gostava, sempre gostei dos dois, correto? Tanto da DC como da Marvel. Então, o leitor de quadrinhos, olha, entendeu? Você aprende muito com isso, tá? Isso é chamado de repertório sociocultural. Beleza aí? Bom, para te entrar agora especificamente, né, no que a Consulplan aborda, então vamos falar dos critérios que a Consulplan estabeleceu no edital. Tá? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, a prova discursiva será avaliada na escala de 0 a 30 pontos. Tá? Isso eu já falei para você no início da aula. Então, quais são os critérios da Consulplan? Vamos lá então. Ela colocou em 2 níveis, tá? Os aspectos macroestruturais, olha só, hein? Esse macroestrutural dos 30 pontos, veja bem, eles estão destinando 21 pontos, tá? O que eles vão avaliar nesses 21 pontos? Presta atenção agora, tá? Não tem uma especificação, tá? Na grade, no edital, de como eles vão fazer essas avaliações nos critérios que pontuam 21 pontos. Correto? Ao contrário dos aspectos micro, que daqui a pouco eu vou comentar. Mas o que vai acontecer? Por exemplo, eu te falei que eu sou corretor de redação do Enem, né? Então, a Fundação Getúlio Vargas, que é uma outra banca, ela tem os critérios. Ela tem um manual, né, que ela publica todo ano, né, de redação. E lá o aluno sabe aonde que ele tem que acertar detalhadamente. A Consulplan, ela deixou o quê? Pertinência de exposição relativa ao problema. Opa! Ela não disse quantos pontos vai valer isso daí. Se vai ser 2, 5, 4, 9 dos 21, tá? Então, como é que eu vou garantir, eu vou saber que eu vou estar dentro do caminho aí? É você fazer um roteiro do que você vai falar, que são aqueles esquemas dos 5 minutos, tá? Porque a Consulplan vai te dar um tema com uma problemática, onde você vai ter que desenvolver isso daí. E você tem que ser pertinente, né, na sua abordagem. A outra coisa que eles vão avaliar dentro dos 21 pontos, a ordem de desenvolvimento. Olha, tá? O que isso quer dizer? Eles vão querer que você desenvolva o seu texto baseado numa sequência lógica. Tá? Só que tem um detalhe. Esse padrão de resposta que eles colocaram no edital, que eu coloquei aí do jeito que está no edital, eles só vão falar isso depois que acabar, né, a prova do dia 29, eles vão publicar, né, como foi esses critérios, tá? Eles vão detalhar isso para ti aí, tá? Mas qual é a ideia que você tem que ter? Uma organização das ideias, uma abordagem, né? Eu vou trabalhar isso contigo
lá na frente, tá? O outro aspecto, que é o microestrutural, né, vale apenas 9 pontos. Olha só, aí que você, né, que assistiu lá as minhas aulas de língua portuguesa, nós já trabalhamos isso aí tudinho, tá? Então você, quando teve e assistiu às aulas, resolveu as questões, gabaritou lá, viu os comentários de língua portuguesa, aí tu pensa assim, é só para resolver as questões objetivas? Não. Né? É só para gabaritar? Não. Porque o conhecimento que você tem de língua portuguesa, você vai ter que comprovar isso na redação. Daí eles colocaram o que é chamado de a parte B, são aspectos microestruturais. O que eles vão avaliar? Item 1, conectores. A quantidade de conectivos que você usa para unir as orações e mantendo uma coesão, consequentemente uma coerência na abordagem, né? Outra coisa muito importante, que é o item 2 aí, correlação entre os tempos verbais. O que isso quer dizer? Falaram, falarão. Ó, falarão, né? Com a terminação a, tio, o. Falarão, futuro. Falaram, terminação a, m, passado. De repente você quis escrever falaram no passado, mas você escreveu falarão. Então você está demonstrando para a banca que você não consegue fazer uma correlação entre os tempos verbais. E isso não pode acontecer, tá? Outra coisa importante aí, que é o item 3, precisão vocabular. O que isso quer dizer? O que é precisão vocabular? É que você não pode ter nenhum desvio, tá? Não é erro, é desvio. E saber usar as palavras adequadamente. Vocabulário, tá? Vocabulário, ele é adquirido com leitura. Boas leituras, tá? Pontuação, saber aí usar os sinais de pontuação. A banca Consulplan vai dar uma atenção maior aí para ponto e vírgula e vírgula. Rever lá as aulas que eu falei com você sobre isso. Concordância nominal, concordância verbal. Olha aí, tá? Uma coisa muito importante aí. Lembra lá de concordância nominal, né? Ou seja, os elementos que vão estabelecer a concordância entre as classes gramaticais. Na sequência, a regência nominal, a regência verbal. Aí você deve lembrar de transitividade, verbo transitivo direto, indireto, com ou sem preposição, que tipo de verbo eu vou usar atrelado ao complemento, é a regência verbal. Colocação pronominal, quando e como eu devo colocar o pronome antes, no meio ou depois, olha, né? Vocabulário adequado ao texto escrito, olha só. Se você está trabalhando uma temática, digamos, sobre racismo, você tem que dominar o vocabulário deste assunto. Se o assunto é sobre preconceito, olha, discriminação, violência contra a mulher, olha, tá? Dominar esse vocabulário. Ortografia, veja bem, a ortografia é a parte da gramática normativa que trabalha a grafia adequada à norma padrão, correto? Então você tem que saber grafar. O que é ortografia, né? Grafar, escrever a palavra de acordo com a norma padrão. E a acentuação, tá? Um acento muda tudo no texto, tá? Digamos que você escreveu a palavra público, correto? E esqueceu de botar o acento na primeira sílaba, na letra U, público, correto?
Aí você colocou lá a palavra público sem um acento, aí ficou público, ou seja, virou verbo e não substantivo. Olha. Um acento muda a classe gramatical. O corretor vai entender que você quis dizer que era público? Vai. Ele entendeu lá, ele quis dizer público. Mas o que vale é o que está escrito, a ortografia. Então você errou a acentuação e, consequentemente, aí vai ser penalizado. Isso vale 9 pontos. Tá? Beleza aí? Mas eu queria focar contigo no aspecto macroestrutural, que é a menina dos olhos, são 21 pontos, tá? E para falar disso, olha, tá? Vou voltar aqui. Entra aqui o aspecto essencial, que é o repertório, tá? O domínio sobre o assunto. No aspecto microestrutural, tá? Que é a estrutura, que é a forma, tá? São esses aspectos que eu comentei anteriormente com você aí. Beleza aí? Então, veja bem, já está até aqui marcado para você, ó, com um círculozinho aí no 9. Por que no 9, Marco Antônio? Porque no aspecto microestrutural, se você não tiver nenhum erro, opa, peraí, isso quer dizer que eu não errei? Se você não tiver nenhum erro, tá? O que vai acontecer? Você não vai, né, ficar com uma pontuação baixa. Tu vai ficar com a pontuação máxima, que é 9. Mas a Consulplan, em relação ao número de erros e pontuação, ela foi criteriosa. Ela atribuiu uma pontuação para a quantidade de erros. Eles vão contar isso. Como assim contar? Eles vão contar conectores, tempos verbais, pontuação, regência, concordância, ortografia. E a cada erro que você coloca, digamos, se você pontuou aí, né, de um erro, em todo o seu texto cometeu um erro só, tu não vai ganhar 9. Tu vai perder aí, olha, vai ficar com 8,40. Nossa, vou perder aí 60, isso, 60, tá? Então a gente coloca de 1 a 5. E à medida que você vai aumentando a quantidade de erros, a pontuação vai ficar menor. Tá aqui, ó. Já imaginou um cara que fez de 61 a 65 erros? 1,2 pontos. Acima de 70 é 0, praticamente perdeu. Tá? Uma outra coisa importante está no edital, hein? Ainda vinculado aí ao aspecto microestrutural, olha, é a quantidade efetiva de linhas escritas, tá? O que isso quer dizer? Quando você está escrevendo e você pontua com um ponto final, finalizando aí o teu parágrafo, observa, se você colocou no mínimo 2 palavras, lá na linha número 20, que é o mínimo, né, é exigido, eles vão considerar 20 linhas. Mas se você colocou menos de 2 palavras, ou botou uma palavra, tipo uma preposição, uma conjunção ou um artigo, eles não vão considerar. Eles vão tirar 1 ponto. Nossa, professor. Tá? Beleza aí? Então, veja bem. Eu estou aqui colocando para você visualizar o quadro, né, geral, tá? Tanto aqui da parte objetiva, que pontua aí 100 pontos, tá? Desses 100 pontos, a redação vale 30 pontos. Uau, professor. E está aqui, olha, falando de redação, está aqui a nossa folhinha, tá? Obviamente que eu não estou aqui falando para você falar, né, escrever textualmente 20 linhas. Não faça isso não, tá? Parte para qual? Para 30 linhas, correto? Por quê? Você vai precisar desenvolver o seu texto. Beleza aí? 30 linhas é o mínimo. Então, quem está se preparando para fazer a prova da Consulplan aí para um concurso público, não pode querer tirar uma nota máxima com 20 linhas. Pode acontecer? Pode. Não estou dizendo que não é para fazer, mas a garantia é muito melhor se você tirar aí
e trabalhar as suas 30 linhas, tá? Evita isso aqui, olha. Erros de transgeniação e rasuras. E nada de colocar a linha 31. Por quê? Pelo edital, a linha 31 pode estar até relacionada com o que você escreveu na linha 30, mas vai ser totalmente desconsiderada. Tá? Beleza aí? Agora bora bater um papo sobre a parte que é assim, a menina dos olhos da prova de redação, né? Que é o tema. Então veja bem, o que você tem que estar ligado? Atualidades, tá? Ligado a quê? Tá no edital, hein? Tá aí, ó. Segurança, transporte, política, economia, sociedade, educação, saúde, tá? Relações internacionais, energia, tudo isso é atualidade, galera. Não pode deixar isso passar, não, tá? Uma outra situação muito importante aí, olha, racismo e discriminação social, tá? Você saber estar antenado sobre este assunto, temas que são focados nos preconceitos relacionados à etnia, à raça, à classe social. Veja bem, atenção, quando se fala de racismo, né, não é só em relação a nós, negros, correto? É questão também da raça. O crime de homofobia, há 2 anos atrás, né, o Supremo Tribunal ele incluiu a homofobia na questão do racismo. Tem gente que não sabe disso, tá? Na discriminação social, aquele ar de superioridade, né? Porque eu sou socialmente mais empoderado financeiramente, eu posso tratar mal a pessoa ou discriminar, olha, tá? Temática muito atual, beleza aí? Família contemporânea é uma temática muito atrelada ao que a Consuplan gosta de trabalhar, tá? A banca Consuplan, ela tem uma pauta, né, no caso aí de trabalhar com temas de cunho social, tá? Então não fica preso a um modelo de família, tá? Ah, Imortal, eu não concordo, na minha opinião, só tem um tipo de família que é papai, a mamãe e os filhinhos. Foi assim que eu aprendi, né? É assim que eu certo, é assim que Deus determinou. Ei, não coloca Deus nessa história. Não coloca a religião neste assunto. Por quê? Tu vais perder em argumento, tá? Mas eu não concordo. Cara, mesmo que você não concorde, tá? Procura fazer uma redação que não fique restrita a essa ideia, porque você vai perder em argumentação, tá? É óbvio isso. Correto aí? Nós estamos vivendo uma crise mundial econômica, né? Não é de agora. Né? Tem gente que vê muito fake news, né? Nos últimos anos. Ah, a crise no Brasil é uma herança de governo. Calma aí. Desde 2008 é uma crise mundial, tá? E ela se agravou em relação 2020, 2021, né? Atrelado à Covid, olha. Tá? Fica ligado nessa temática também importante para ti aí, tá? A guerra na Ucrânia, olha, né, quem viu aí as últimas reportagens, né, eu está acompanhando, o presidente da Ucrânia já disse, tá? Que em 2023 eles vão continuar lutando, olha. Não vão se entregar para a Rússia, não. Essa história da Rússia aí de reivindicar territórios é antiga, olha. Final da Segunda Guerra Mundial, tá? Do surgimento das potências, né? União Soviética contra os Estados Unidos, capitalismo, correto? Versus o comunismo, tá? Beleza aí? Tranquilo? Aquecimento global, né? E efeito estufa é uma situação, é uma temática muito forte. Acabou de ter um encontro aí internacional de uma agenda que fala dos compromissos dos países para reduzir, né, a poluição e contribuir para o não aquecimento global, tá?
as regiões norte, você está estudando aí na Banca Consulplan, né, para o concurso da SEAS aí, está estudando história de Rondônia, você sabe que não é só Rondônia que sofre com essa questão das queimadas, o Acre, Rondônia, o sudeste do estado do Pará, Amazonas, né? Ou seja, são a Amazônia Legal, né? Que não são só esses estados que eu estou te falando, eles enfrentam pelo processo de exploração, né? E de mecanismos de condução econômica, acabam promovendo queimadas, que é uma coisa hoje em dia comprovada que é desnecessária, né? Existem outras formas de você preparar o campo para que o gado venha se alimentar, mas o que é mais barato e mais fácil, vamos queimar. Essas queimadas promovem incêndios que invadem reservas, né, ambientais, promovendo aí o grande efeito estufa, né, o aquecimento, e contribui para o aquecimento global. Fica ligado nisso daí, tá? Orientação e diversidade sexual, olha aí, tudo que está ligado, né, à diversidade sexual, por exemplo, heterossexuais, homossexuais, bissexuais, assexuais, tornar o teu conhecimento sobre este assunto, né, a violência que é praticada, né, por pessoas que têm uma maneira de viver diferente, tá? E os caminhos, né, para se combater a violência e o preconceito contra o grupo LGBTQIA+, olha, tá? Ah, professor, não concordo com isso. Não entra nesse discurso. Você perde argumento na prova, tá? Beleza aí? Segurança pública, que é uma situação que envolve aí não só um estado, mas o Brasil como um todo, né? Os índices elevados de criminalidade, correto? Que aumentam a cada ano, tá? Falta de políticas preventivas, políticas estratégicas preventivas para coibir, né? Por dar só um exemplo, eu sou de Belém do Pará e no governo agora que foi reeleito, né? Ele fez uma coisa bem diferente em relação ao que estava sendo feito no governo anterior. O índice de criminalidade reduziu assim drasticamente. O que ele começou a fazer? A polícia ostensiva. Então, a primeira coisa que ele fez, ele comprou, né, mais de 1.000 viaturas, renovou todas as viaturas das polícias militares, olha aí, tá? Armamentos, treinamento, concurso público. Então, hoje, em Belém do Pará, você anda com uma segurança, porque quase de que esquina, em cada esquina, tem lá um carro da polícia com 4 soldados da PM fazendo o policiamento preventivo, olha aí, correto? E tem as rondas nos bairros também. Então, isso coíbe a ação, né? Então, são esses tipos de políticas administrativas que podem, né, favorecer e melhorar a segurança pública, tá? Beleza? A violência no Brasil, né, ela está atrelado aí a esses temas que eu acabei de falar para você, né? Mas tudo está dentro de um contexto, tá? Então, quanto mais informação você tem, melhor. Um outro assunto muito importante aí, olha, de atualidade, globalização. As economias, né, desde a Segunda Guerra Mundial, elas trabalham muito essa questão de ações políticas, né? Por exemplo, a guerra da Ucrânia, né? Eu não digo guerra da Ucrânia, né? A guerra da Rússia contra a Ucrânia, que é a Rússia que está atacando a Ucrânia. Então, para não ter uma terceira guerra mundial, o que é que os países e a ONU estão fazendo e a OTAN? Eles estão armando, né, a Ucrânia, estão mandando dinheiro, estão fazendo embargos econômicos, forçando a Rússia a não ter recursos para invadir. O Putin, agora, semana passada, ele fez uma reunião com os 100 pessoas mais ricas, né, 100 empresários mais ricos da Rússia, pedindo que eles ficassem leais, né, ao governo dele. Tá? Leal significa o seguinte: você me ajuda a bancar a guerra e eu te protejo, né? Principalmente
os grandes milionários da Rússia vinculadas à exploração do petróleo. Isso estava funcionando bacana, mas quando começou a ter os embargos, as economias começaram a ficar retidas e esses caras não estão conseguindo mais fazer esse apoio. E aí, se você for pesquisar reportagens sobre este assunto, o que é que você vai ver? Mortes estranhas que estão acontecendo na Rússia, de empresários vinculados a essas empresas. Morte tipo assim, o cara foi fazer um exame e de repente ele caiu da sacada do hospital. Ou tomou veneno para sapo. Ou ele endoidou, matou a mulher, o filho e depois se matou. E são os laudos estranhos, que são laudos muito parecidos com a KGB. O Putin, ele é um ex-membro da KGB, correto? Então, olha aí, globalização, beleza? Novas tecnologias, como isso pode contribuir para o aspecto social, a inclusão digital, a inteligência artificial, o processo da tecnologia na comunicação. Você está tendo aula, assistindo essa minha aula, através de uma rede, a tecnologia no processo educacional, tá? Que nós chamamos aí de inclusão digital, que nem todo mundo tem a possibilidade de assistir aula online, devido à internet, de não ter um bom pagamento de uma empresa que facilite o Wi-Fi na sua casa, ainda temos aí esses grandes desafios, Meio ambiente e sustentabilidade são temas muito importantes que você possa pesquisar, ler sobre, Tema aí muito próximo do que a Consulplan pode cobrar na prova para vocês. A cultura do cancelamento, muito forte hoje em dia, as pessoas que são muito preocupadas com quem são seus seguidores, a sua rejeição no mundo virtual, correto? A alimentação saudável, você se alimenta bem, tem uma vida saudável através da alimentação, tá? Você é sedentário, quais são as consequências do sedentarismo na sua vida, Correto aí? O ensino online que eu acabei de falar para você, tá? Beleza? Violência contra a mulher, uma temática muito forte, uma série de data aí para uma prova de concurso, correto aí? Tranquilo? Bom, aí são o que nós chamamos de temas, que a banca Consulplan gosta de trabalhar. Tá ok aí? Beleza? Bom, vamos falar agora da estrutura textual. Correto aí? O que é estrutura textual? É isso aqui, tá? Primeiro vamos falar de margem. Tá? O que é a margem? Você vai fazer uma prova com 30 linhas, uma dissertação de 30 linhas, 4 parágrafos, correto? Você precisa identificar, para o corretor, coloca lá o teu dedão aqui, pay, que é esse dedão, imortal? É a tua margem na tua folha, cara. Ah, tá. Ao iniciar cada parágrafo, coloca, Aí, essa linha azul aí é o texto. Ponto parágrafo ali, Inicia um outro parágrafo, deixa a margem aí, tá? Outra coisa importante, título. A banca não te cobra título, tá? Se aparecer a cobrança, vai estar no comando da prova. Todas as provas que eu vi da Consulplan não colocam lá nenhuma exigência de título. É opcional. Se você quiser fazer, não esqueça, é a linha 1, acabou a linha 1, já na linha 2 começa com a margem e vai embora. Correto? Aí até chegar no ponto final do parágrafo final do texto aí, tá? Tranquilos? Bom, o que é que você precisa fazer para ter uma boa nota na redação? Seguir as 3 partes do teu texto. E elas se dividem em 3. A primeira é a introdução. Ai, meu Deus do céu, cara, é esse meu problema, mortal. Eu tenho dificuldade de começar
Calma, meu filho, relaxa, ó. Então tá comigo? Pô, vem comigo, olha aí, ó. Então qual é o lance? Dica. Você pode começar com uma citação, com um pensamento, né? Mas se no dia da prova você não lembrar disso, contextualiza. Pega o tema da redação e contextualiza. Digamos que seja mobilidade urbana, um tema da redação lá. Nos dias atuais, um dos grandes desafios nas grandes cidades é a dificuldade enfrentada na mobilidade urbana. Aí você vai dizer ocasionada, né? Ou seja, tendo a sua origem em falta de investimento governamental e na falta do planejamento. Olha aí, você coloca as duas causas do problema. É a introdução. Morreu, olha, tá? Aqui eu estou te dando uma dica para você. Não sei se você assistiu a novela Pantanal foi a novela mais vista, né? Um Ibope de 32, ninguém batia, né? Essa novela durante 6 meses, olha só, tá? Você pode colocar aí a novela como uma referência para você começar o seu texto, ou na introdução, ou usar no seu desenvolvimento. Desde que o tema da Consulplan esteja vinculado à homofobia, à adoção, a racismo, a violência contra a mulher, o assédio sexual, meio ambiente, sustentabilidade, bioma, disputas de terras, olha aí. A novela falou sobre isso, homofobia, né? Nós tínhamos lá aquele peão que tinha uma opção, né, uma identidade de gênero dele, e ele sofreu bullying, né? Ele queria ser um peão e os outros peões não aceitaram, né? Depois que o Zé Leôncio chamou a atenção dos caras lá de, olha, vamos acabar com esse negócio aqui, ele começou a provar que ele era um peão também, que ele tinha o seu valor, né? A pessoa não pode ser julgada por ser homo, ou por ser hétero, ou por ser bi, é o ser, é o indivíduo, olha, né? A adoção, um dos filhos do personagem principal lá era adotado, né? Que foi descobrido no final da novela isso, olha, né? Racismo foi incluído aí, né? A esposa do Tenório, uma mulher negra que sofreu uma violência, começou com assédio, depois foi violentada e teve um filho, e ele criou como se fosse dele, nem sabia, né? Um menino negro, os filhos são negros e nunca assumiu isso perante a sociedade, olha aí, racismo, tá? Correto aí? E a Maria Bruaca, né, que levou lá o destaque da novela, né, que era uma das mulheres do personagem chamado Tenório, olha, ela sofreu uma violência, né, verbal, violência psicológica, não sofreu a física, mas sofreu a violência verbal e a violência psicológica, olha aí, repertório, tá? A segunda parte do teu texto é o desenvolvimento, que é destinado a 2 parágrafos, logo após a introdução. É nele que você vai ter que mostrar, né, o teu repertório. É nele que você vai argumentar. Desde que, na introdução, você explicitou a sua posição, as causas do problema. Tá. E a conclusão, se a banca te dá um problema, ela espera que você resolva esse problema. E aí é só você lembrar dos 4 fantásticos da conclusão do Imortal. Quais são os 4 fantásticos? O que deve ser feito? Quem, né, vai fazer? É o agente. Como isso vai ser feito? A maneira como vai ser feito. E é claro, quais são os resultados dessa ação, que é o efeito. Se você fez a sua conclusão e não conseguiu identificar essas 4 perguntas e as respostas, tá? Você não fez uma boa conclusão aí. Não esquece, a banca ela vai corrigir de você o teu texto como um todo. Então ela quer uma introdução, ela quer um desenvolvimento, ela quer que você conclua esse texto de forma coerente. Opa! E aí, o que eu estou te dando agora aqui? Os coringas. O que é os coringas, Marco Antônio? O que é isso?
São argumentos que servem para qualquer tema. Tá aí, olha. 3 para você. Já ir logo pesquisando nesses dias que estão aí finalizando dezembro para iniciar janeiro. Desigualdade é um argumento muito forte. Falta de investimento governamental joga na costa do Estado, né? Você vai fazer uma prova para uma secretaria, correto? Vinculada ao Estado. Então, o Estado não é aquela estrutura perfeita e tem falhas. E a falta de investimento é uma das coisas que promove, né, muitas problemáticas, tá? Deficiência educacional, ou seja, a falta de investimento. Sejamos sinceros, galera, tá? Seja crítico, né? De que ele está falando, imortal? No nosso país, na história do nosso país, nunca houve, de fato, plenamente um investimento na educação. Isso é desde a época dos portugueses. Nunca priorizaram a educação. Quando que trouxeram as universidades, quando fundaram o Banco do Brasil, não foi para o povo que nem era chamado de brasileiro, era chamado de nativos, tá? Então é uma herança maldita, né? A falta de investimento. E os poucos governos que investiram, quando investiram, parece que foi feito muito, correto? Beleza aí? Repertório. Então, repertório para qualquer tema. Constituição, Revolução Industrial e a chegada dos portugueses ao Brasil, que é o processo de colonização. Eu deixei até aqui para ti especificado, olha, o que é essa chegada dos portugueses, que temáticas eles podem estar sendo relacionadas. Corrupção. Então, não vem com essa história de afirmar que foi o governo X que começou a corrupção no Brasil. Né? Não use esse argumento falho e demonstra que você tem pouco repertório sociocultural. Tá? Isso, olha, é muito antigo. Tá? Política. Quando eu digo política, eu não estou falando de política partidária. Né? É a política que administra o país. Domínio do capital. Se você for ver, né, hoje no nosso país há um domínio. Uma pequena parcela da pirâmide, ó, lá na ponta, tem, né, um grande acúmulo do capital, classe média ali, e a galera lá embaixo que está, ó, sem nada, né, com fome. Então é Natal, né? Diz aquela música da versão que a Simone fez do John Lennon. O que você fez? O ano termina, começa outra vez, né? A música é linda do John Lennon, correto? Mas se você for ver, então é Natal, as pessoas que estão aqui no topo, olha, aquela mesa farta, né? E quem está lá embaixo não tem nem o que comer no Natal. A geladeira vazia quando tem geladeira, tá? A questão da língua, a xenofobia, né? Que é a ojeriza, né? O preconceito, a recusa, né? A rejeição de pessoas que são oriundas de outras nacionalidades. Acre, venezuelano, olha, não é verdade? Esses caras não prestam, um bando de vagabundo, tá no meio da rua, ó. Isso é uma xenofobia. É um preconceito social, mas quando você se refere a uma etnia, a um povo que vem de um outro país, né? E não vem culpar o cara lá, que é o governo X, né? Que é comunista. Não faz esses argumentos, né? Ninguém sai do seu país de origem porque está feliz. Então, se está saindo de lá, é porque as coisas não estão bem. Correto aí? E isso não te dá o direito de você discriminar, rejeitar, odiar a pessoa, tá? Beleza? Preservação ambiental, miscigenação, religião, tudo isso está ligado aí à chegada dos portugueses, que são repertórios para você útil, tá?
A banca Consulplan, como eu estou te falando aqui, eles gostam muito de trabalhar com um foco de temáticas sociais. Então, estou te passando aqui agora alguns eixos temáticos que são coringas. O que isso quer dizer? O que é um coringa, né? É aquele elemento lá que te ajuda no jogo, quando você não tem a carta, correto? Completa lá, né, a tua jogada. E você pode usar no início das redações, de acordo com os eixos. Então vamos lá, olha só. Digamos que a banca elege uma temática ligada ao eixo saúde. Então você pode usar aqui como coringa a Constituição, a Carta Magna, Carta Régia, né? Olha aí, botando aí o artigo 196, dizendo que é dever do Estado garantir acesso à saúde, né? As medidas públicas para zelar o bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Precisa escrever tudo isso daí? Não, rapaz, olha só cita lá, segunda Carta Magna, no artigo 196, aí você faz um comentário. É um repertório. O artigo 6 da Constituição, que diz o quê? Que é um direito sociais, aí tu vai fazer uma prova para uma secretaria que trabalha com a questão social, olha aí, né? A educação, saúde, alimentar, né? Trabalho, moradia, transporte, lazer. Eu vi numa prova de uns anos atrás do Enem, numa redação, que começou com uma música dos Titãs, Comida. Comida é água. Né? Comida é pasto, bebida é água. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Ó, logo na introdução, e ela fazia uma relação com essa questão da fome. Olha, muito top, cara. Tá? Mas, de repente, a temática da Consulplan na prova estava vinculada com a questão da educação, um eixo temático. Tá aí, tu podes puxar Augusto Cury, tu podes puxar aqui a Malala, né, Prêmio Nobel, tu podes puxar aqui Paulo Freire, né, tem 2 pensamentos dele, ou tu pode buscar uma outra coringa, que é a Constituição Federal aí, ó, tá? Digamos que a temática da prova lá esteja ligada à igualdade de gêneros, né? O grande desafio atualmente, né? Começa ali em meados do século XX e hoje em dia está mais ostensiva essa luta, né? Essa é a bandeira do feminismo, de uma equidade social, tá? Aí você pode recorrer à Constituição. Olha. No artigo 5 da Carta Magna, diz que os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Por que o homem ganha mais que a mulher? Por que a mulher não pode ser a chefe? Por que ela não pode ser a diretora? Por que ela não pode ser a presidente? Por que ela não pode ser a governadora? Por que ela não pode ser a presidente da Câmara Municipal da tua cidade? Por que ela não pode ser a presidente da Câmara estadual do teu estado? Por quê? Porque a mulher na política ainda é minoria. Os partidos têm acordos de percentuais da participação da mulher. Que isso, gente? Em pleno século XXI, olha aí, a única mulher que chegou à presidência, ela foi impeachmentada. Né? Quais foram as vezes que você teve uma mulher como presidente, governadora? Últimas eleições aí, você elegeu uma prefeita na tua cidade, no teu município? Tu elegeu aí uma governadora? Pode ver aí, a maioria é homem. E a Constituição diz que os direitos são iguais, olha. A mulher tem esse direito. Tem o direito, te digo mais, tem a capacidade, tem a inteligência, tá? Para governar um país, para governar um estado, para governar uma cidade, tá? E melhor ainda, colocar também, além disso, as suas secretarias também com uma equidade de secretárias, de ministros e ministras, né? Homem e mulher, olha aí. Né? Uma boa temática aí.
né? Digamos que a Consulplan escolheu um tema ligado ao meio ambiente. Não aposto muito nesse, mas tá aí para você, olha. De novo a Constituição, artigo 225 para você, tá? Que você pode recorrer a ela na hora de usar esse argumento, ou você pode colocar aqui, olha, uma questão do Paul Atkinson, né? Falando sobre a questão do meio ambiente, tá? Bom, agora a gente vai fazer o quê? Analisar o texto. Vamos para a parte prática. Então, vamos focar aqui agora. Vem comigo, olha só. Presta atenção aí, olha. Tu vais fazer uma prova para a Secretaria de Estado do quê? De Administração? De Economia? Não. De Assistência e Desenvolvimento Social. Pelo amor de Deus. A banca Consulplan, na sua essência das suas provas discursivas, ela pauta muito questões sociais. E você vai fazer uma prova da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, cara. Então te liga aí, olha. Homofobia, adoção, racismo, violência contra a mulher, assédio sexual, né? Desigualdade social. Fica focado nesses temas aí, tá? Bom, vamos para a prova agora. Então olha só. A prova que eu peguei aí, tá? Inclusive com um texto que a gente vai fazer uma correção dele, que é um modelo que você pode seguir, tá? Depois que eu fizer as observações, a tua prova vai ter a seguinte estrutura. Então você vai ter primeiro os textos motivadores. 1, 2, 3 ou 4 no máximo, tá? O que são textos motivadores? São textos curtos em prosa. Pode aparecer, de repente, um poema. Muito raro acontecer isso. Geralmente são textos em prosa, um gênero jornalístico, uma charge, uma tira, uma reportagem, tá? Há uma diversidade de gêneros aí. Mas desses textos motivadores, eu falei copiadores, tá? Você tem que pegar dele apenas informações básicas, dados, citações que estejam atreladas aos argumentos. Não vai copiar não, hein, o texto. Então eu me inspirei, só troquei as palavras. Tu está parafraseando o texto, para com isso, tá? E o que a banca quer de você? Que você não esteja preso aos textos motivadores, tá? E como é que eu vou fazer isso, mortal? Quanto mais você demonstrar para a banca que você tem repertório, melhor. Pega uma estatística, um dado, um número que você pegou lá no texto motivador, coloca lá, acabou. Só isso, tá? Exemplos, tá aqui, olha. Pode aparecer campanhas, tá? Coloquei aqui no texto 1 uma campanha. Caminhar por um espaço público não torna meu corpo público, olha. Tá? Não é não. Depois do não, tudo é assédio. 98 das mulheres já foram assediadas nas ruas, né? E assédio, gente, não é só a pessoa chegar, né? É aquele olhar que incomoda, né? A mulher sente-se incomodada. Não é um olhar de admirar, não, mas de um olhar de você fazer o raio-x da mulher, né? Aquele olhar incômodo de olhar para as partes do corpo da mulher, né? Isso é uma coisa incômoda, correto? Isso é um assédio, olha, né? A maneira que você olha, ó, entendeu? Isso é assédio, beleza? Assediou, ligue 180. Denuncie a violência contra a mulher, tá? Aqui é uma foto da prefeitura de Olinda, né, do carnaval antes da pandemia, aonde eles faziam uma propaganda muito forte, porque as pessoas assediam, né, aquela mão boba, né, durante o carnaval, né, aquele beija-beija, né, correto? Não permitido, forçado, olha, é um assédio, tá? Então eles diziam que era para denunciar e prender e chegar próximo de qualquer policial e, ó,
denunciar e mandar prender aquele cara. É crime, hein? Correto aí? E por falar em crime, correto? Tá aqui, olha, um texto motivador que fala, olha, desde 2018, tá? Está em vigor a Lei 13.718, que criminaliza os atos de importunação sexual e divulgação de cenas de estupro, nudez, sexo e pornografia. Prisão de 1 a 5 anos. Qualquer importunação da mulher. Correto aí? Beleza? Campanha federal. O governo federal lança uma campanha contra a importunação sexual durante o carnaval. Isso foi em 2020. Olha. Tá? Beleza? Cartazes também são exemplo de texto motivador. Tá? Mas, logo após os textos motivadores, vem o que nós chamamos de frase temática. É nisso que tu tens que focar. Por quê? A primeira coisa que você tem que fazer, qual é? O tema é esse daí. Desafios para reduzir os casos de assédio sexual. Ah, mortal. É por isso que os textos motivadores, todos eles, desde o texto 1 até o texto, olha, 5, tá? Isso, meu filho, ligou, né? Ligou o botão aí, beleza, olha aí, acorda, né? Então, marca as palavras essenciais, os elementos essenciais, tá? Isso garante para você que você não fuja do tema. É a primeira coisa a ser feita, tá? Segunda coisa a ser feita, tá no edital, hein? Te liga aí, olha, o edital diz que você tem que trabalhar o problema que o tema te deu. Então, quando você pega o tema, a frase temática, tu tens que logo de cara saber identificar qual é o problema. Neste caso, o problema é o próprio assédio sexual. Todo problema ele tem uma causa, certo? E aí que entra a segunda parte importante aí, olha. Você, na hora da prova, viu lá identificar quais são as causas. Digamos, meu Deus, já pensou se foi esse tema? Digamos que seja o tema, né? Desafios para o quê? Reduzir, não terminar. Por que não é para terminar, imortal? Porque problemas sociais não são resolvidos de uma hora para outra. Tá? A sociedade é o foco. Então, se a sociedade é o foco, qual é o lance? É uma questão de médio e longo prazo, atrelada à educação, atrelada à quebra de paradigmas, quebra de preconceitos. E isso não se resolve em uma geração. São gerações a gerações. Então, é um desafio para reduzir. Saquei. Né? E aqui eu coloquei para ti, olha, a falta de denúncia é uma causa. A cultura do machismo é outra causa. Quando não há denúncia, né, contribui-se para que continue o assédio. A cultura do machismo, o que é a cultura do machismo, mortal? O que é isso? É um menino, né, desde pequeno já fala isso, né? Um sociólogo chamado Émile Durkheim, né, no Fato Social, ele diz que essas transmissões de informações que fazem a construção de indivíduo, que são passados de geração para geração, olha, é o que ele chama de fato social. Émile Durkheim. Ah? E aí qual é o lance? A cultura do machismo. O homem pode, a mulher não pode. Ok? Segura aí as ovelhas que meu lobo está solto. Olha aí. Uma de um discurso altamente machista. Tá? Agora veja bem, hein? Cuidado com isso daí, hein? Tá? É uma temática muito forte isso daí. Conveniência familiar está atrelado à questão da falta de denúncia, cara.
Por quê? Ora, se há um caso de assédio sexual na família e a família não denuncia, há uma conveniência familiar. Tem famílias que preferem se mudar para uma outra cidade para não ter mais contato com aquele parente que assediou a sua filha, a sua sobrinha, e muda. Deveria denunciar, né? Raízes patriarcais está também atrelado ao machismo, né? Porque a sociedade ela é patriarcal. O que é uma sociedade patriarcal? É uma sociedade onde o homem governa. As leis são conduzidas, construídas, preparadas pelo homem. Tá? Na época em que o Brasil viveu aí 20 anos de ditadura militar, existia essa fala do homem pode tudo, a mulher não pode nada. Né? A mulher tinha que ser a dona de casa, a do lar, a mulher do lar, que tinha o papel de educar os filhos, e o homem era o provedor, olha aí, uma raiz patriarcal, entendeu? Então, é um desafio aí a ser desenvolvido aí. A ausência de debate nas escolas, a banalização do assédio. Não foi o assédio. Pô, isso aí foi sem querer. Nunca mais a pessoa vai fazer, vai prender o cara por 5 anos, né? Então, essa posição leva o quê? A pessoa a reproduzir novamente o mesmo comportamento. São causas, tá? Beleza aí? Vamos olhar aqui a garganta. Bom, vamos agora ao esquema. Copia isso daí, anota isso daí, tá? Por quê? Isso aqui, embora apareça o número 1, tá aparecendo aqui cortado aqui para mim, né? Não sei se vai aparecer aí cortado para você aí. Mas o que está escrito no número 1 aqui? Marcar as palavras chaves do tema. Que eu já falei, é a primeira coisa a se fazer. 2, todo tema vai te dar um problema, correto? E você tem que logo escolher as 2 causas do problema, beleza? São essenciais para a introdução, são essenciais para o desenvolvimento, tá? O 3 aí é a tese. Gente, o que é a tese? É você ter uma posição no texto diante do problema, tá? E isso é feito aonde? No primeiro parágrafo. Correto? Beleza aí? Daqui a pouco eu vou te mostrar o exemplo. Nessa parte da tese, ela existe 3 itens. A, citar. Tu pode citar. Outra, informar. Uma alusão histórica. Eu acabei de falar de uma alusão histórica aqui, ó. Qual foi? Eu não percebi, mortal. Quando eu falei para você que o comportamento patriarcal, o homem é o provedor, meu papel é manter a família, bancar a casa, o teu papel, mulher, é educar os filhos. Se a tua filha engravidou, a culpa é tua, não é minha, porque o meu papel é manter a casa. E isso é uma postura patriarcal, machista. Aonde se via muito isso? Na época da ditadura militar. O governo, né, fazia esse discurso. 20 anos nessa conversa. E é claro, quem viveu essa época, essa geração, acabou reproduzindo isso para os seus filhos. Tá? Como eu te falei no início da aula, eu tenho 52 anos. Então, nos meus 15 anos, eu cheguei a ver os últimos anos do governo militar, do João Figueiredo. Já estava um pouco mais brando, né? Mas era proibido tocar músicas na rádio, só que eram permitidas. Tinha toque de recolher nas ruas, né? Se você fosse pego, tu tinha que mostrar a identidade, né? Não podia ir para as festas, entendeu? Isso só foi acabar paulatinamente depois do governo, acabou o governo militar. Correto aí? Olha aí. Beleza? Então, eu vi uma parte disso. E eu cresci ouvindo na casa dos meus amigos essa história.
A minha família, meu pai, minha mãe tinha uma outra formação, né? Minha mãe, ela é socióloga, né? Meu pai está vinculado à área educacional. Então, não tinha esse papo do homem que manda. Os dois compartilham tudo. Os dois dividem tudo. Desde a renda, da economia, à educação do filho. A responsabilidade são dos dois e não de um culpar o outro. Então, quando você pega um tema sobre violência contra a mulher, você vê lá homens que hoje em dia matam a mulher, tá? Que já no caso nem é mais assédio, é feminicídio, né? Porque ele se acha o dono, a mulher é minha, se não é minha não vai ser mais de ninguém, olha. E mata a mulher, joga ácido na cara, no rosto da mulher. Tem vários aí, se você for ver aí, tá? Então você pode fazer uma alusão histórica, informar é o que eu estou te falando, olha, de reportagens, de matérias, citar um pensamento, mas se você no dia da prova não tiver isso, contextualiza nos dias atuais, aí você coloca lá, né? Um dos grandes desafios a ser enfrentados pela sociedade, olha aí, é o combate ao assédio sexual, olha. Postura essa social atrelada a duas causas. Quais? Aí você coloca lá, ó, conveniência familiar, né, e cultura do machismo. Você já fez o seu primeiro parágrafo. É difícil isso? Claro que não, né? 3, escolher os repertórios. Se você escolheu falta de denúncia, tu tem que ter repertório, reportagens que comprovam o que você está falando. Raízes patriarcais, olha, né? Você pode buscar lá uma referência histórica, aonde diz que isso, né, não vem de hoje, vem de longas décadas, é uma herança cultural, né? Correto? São aí o que nós chamamos de repertórios, tá? Beleza aí? Claro, são 2 parágrafos para isso, tá? Beleza aí? E as considerações finais que a Consulplan considera como conclusão, tá? Isso que você está visualizando aí é o que eu chamo de esquema. Veja bem, você não pode começar o seu rascunho sem fazer isso daqui. Por quê? Você vai perder ponto no aspecto do desenvolvimento, do encadeamento das ideias. Volto a repetir, a Consulplan não deixou explicitamente o nível de pontuação que ela vai determinar para cada dessas partes do texto. São 21 pontos que ela deixou lá, tá? Não esquece isso, beleza? Visualmente é isso aqui, olha. Primeiro parágrafo é a tua introdução. Sugiro que você faça 7 linhas, tá? Posso fazer menos? Posso fazer 5 linhas? Pode. Aí você divide em 2 períodos, correto? Vai sobrar mais linha, óbvio, para desenvolver. Mas pode fazer em 7, né? Depois vem o teu desenvolvimento, olha aí, que está em azul para ti aí, olha. Coloca a tua causa número 1, né? Repertório, argumenta. Causa número 2, repertório, argumenta. Mas por que causa 1, causa 2? Porque você explicitou isso lá na introdução. Então você está demonstrando uma continuidade do que você apresentou na sua introdução, tá? E, obviamente, já que é um tema de cunho social, a banca espera que você demonstre para ela se você tem a capacidade de resolver esse problema. Ah, tá. Beleza aí? Tranquilo? Isso que eu acabei de te mostrar nesse esqueminha é o chamado aspectos macroestruturais. 21 pontos. Beleza? E o micro é todo o texto, ou seja,
pontuação, concordância, regência, acentuação e coisa e tal. Beleza? Vamos então ao exemplo. Eu vou ler contigo, tá? O texto que eu coloquei aqui para você, que foi elaborado, ligado ao tema, beleza? E tá aqui já, olha só. Tá até aqui marcado para ti aqui, olha só. Belas respeitadas do lar e do bar. Isso é um título. É obrigatório? Não. Tá? Embora você esteja vendo um espaçamento entre o título, olha, entre o título aqui e o início do texto, não quer dizer que tem que ter uma linha aqui. Não esquece, essa é uma exibição em PowerPoint. Ah, tá. Não tem as linhas. Entendi, mortal. No século XIX, o romantismo transmitia, pela representação de personagens literárias, uma cultura de submissão feminina que compactuava com os valores morais da época. Opa, primeiro período. O que aconteceu aí? A pessoa que elaborou esse texto, por gostar de literatura, ela inova, ela coloca uma referência ao romantismo, beleza? Romantismo, aqui no Brasil começa no século XIX, 1836, tá? Com uma publicação aí de um grande, escritor, Gonçalves de Magalhães, Suspiros Poéticos e Saudades, mas o cara que vai puxar mesmo o romantismo aí é o Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, As aves te gorjeiam lá, não gorjeiam como cai, por aí vai, Canção do exílio. Mas, na prosa, quem se destaca é José de Alencar. Então, o que a pessoa que escreveu esse texto aí é uma pessoa que tem leitura. Ela leu os romances românticos, aonde a mulher era sempre submissa ao homem. Ela não podia ter iniciativa, ela esperava o homem ter iniciativa. Existe um livro, Orgulho e Preconceito, que virou até um filme, que também fala sobre isso, tá? De uma mulher que ela não aceitava esse lance de o homem escolher. Ela queria escolher com quem ela queria casar. E ela era uma única das 5 irmãs que não aceitava isso, As outras irmãs sonhavam com um príncipe encantado, não esperavam um casamento. Não. Eu vou escolher a pessoa com quem eu vou casar. E ela, não vou falar não para você o final do livro, não, tu não vai ler. Orgulho e Preconceito. É muito top esse livro, virou até filme. Tem até na Netflix, tá? Então aqui no primeiro, período, correto? Ela fez uma referência à literatura. Quando tem uma referência histórica, literária, de um filme, de uma novela que você colocou, tu podes colocar aí no teu primeiro período. E você termina com o ponto final, bem aqui, ó. Pô! Onde está época. Parou aí. O que vai acontecer? Tu tens que trazer para o tema atual. E como é que faz isso? Nos dias atuais, vírgula. Isso é o conectivo. Essa é a relação de coesão. Ah, estou entendendo agora. Nos dias atuais, vírgula, Uma breve pausa. A escritora nigeriana Chimamanda Adichie alega que o problema do gênero feminino consiste em descrever como devemos ser, em vez de reconhecer quem somos, o gênero masculino, o que comprova um modelo arcaico enraizado na sociedade. Olha aí, o que aconteceu no segundo período, ela traz para a atualidade, afirmando, veja bem, mesmo que ela mencione na literatura uma referência ao romantismo, ela não disse quem foi o autor, uma boa jogada isso daí, ela não diz qual foi o livro, tá? Então veja bem, digamos que na prova do dia 29 apareça
algo ligado a essa temática da violência, do assédio, né? Ou da equidade social. Tu poderias colocar isso daí? Poderia estar perfeito. E já demonstra que você tem repertório literário, né? E cultural, porque você está trazendo aí uma escritora brasileira, não, nigeriana. Mas por que nigeriana, imortal? Porque você sabe que a África, né, nos países que a maioria é o negro, ainda tem essa cultura do homem. A mulher é submissa, correto aí? E isso é muito forte na cultura dessas sociedades. E no Brasil também, em qualquer parte do planeta, aonde prevaleça a imagem que o homem ele pode julgar, ele pode se sobrepor à mulher. Olha. Correto aí? Aí o que vai acontecer agora? Ela termina com sociedade, o segundo período. Lembra que eu falei? 3 períodos. Nesse sentido, vírgula, outro conectivo aí, olha. A cultura do assédio no Brasil é fruto de reflexos históricos. E para garantir o respeito à liberdade à mulher, intervenções são necessárias. Imortal, tá perfeito o texto. A nível microestrutural tá tudo certo. Veja que desde a pontuação aqui, olha, do título não tem ponto. Ué, não tinha que ter? Claro que não. É uma frase. Se fosse uma oração e tivesse verbo, teria que pontuar. Se eu colocasse um verbo aqui e não pontuasse, já seria um erro de pontuação. Toda oração tem que terminar com um ponto final. Opa! Mas qual é o erro aqui? Tem algum erro aqui? Tem. Não microestrutural, tá? Mas macroestrutural. Por quê? Embora ela tenha feito uma fala muito perfeita, né, do romantismo no primeiro período, traz para a atualidade no segundo, percebe-se, eu percebi, não sei se você percebeu, não está seguindo lá o esqueminha. Por quê? Ela fala da questão da cultura do assédio, beleza, mas não aponta as causas do problema na introdução. Caramba, é verdade. Não está aqui escrito, não está explícito. Vamos ver o desenvolvimento? Primeiro parágrafo. Primeiramente, tem que colocar? Tem, vírgula. Primeiramente, a priori, a princípio, em primeira análise, é obrigatório, tem que ter. Se você não coloca, tu já perde ponto aí na microestrutura, tá? Porque é um elemento de coesão. E também na macro, porque você não está sinalizando para o corretor que é a sua primeira abordagem sobre a causa. E veja bem, primeiramente, uma das causas dos assédios sexuais, dos assédios é a violência, é a visão machista sobre a conduta feminina. Opa! Atenção aí, o que está rolando aí? Não foi colocado, ela está apontando a primeira causa. Está errado? Não. Está correto. Só faltou colocar isso aonde? Na introdução. Percebeu? Há de ter uma continuidade textual. Termina a tua introdução sinalizando que você vai dar continuidade nessa abordagem. É a progressão temática, aspecto macroestrutural. Opa, mortal, eita, olha aí. Mas está certo aqui na abordagem, só não tem a continuidade. Ou seja, já não vai levar os 21 pontos. Beleza? Ela encerrou aqui com um ponto final, olha, tá? Ponto final, Marco Antônio, não é só quando acaba, para com isso, né? Toda oração, né, todo período termina com um ponto final.
Você finaliza um discurso. Não existe ponto em seguida, né? Quem assistiu lá minha aula de pontuação, eu falei sobre isso. Mesmo que o feminismo tenha assegurado maior autonomia política e social à mulher, vírgula, ela vai dizer agora, o patriarcalismo ainda a subjuga pela sua vestimenta, direito de ir e vir e empoderamento. Ponto, de novo aí, ó, encerrei o papo. Desse modo, outro conectivo, né? Os ideais conservadores se sobrepõem à realidade. Ponto, olha aí. Em 2016, a revista Veja entrevistou a esposa do vice-presidente Michel Temer, né, o vampiro, em uma reportagem intitulada Bela, Recatada e do Lar. Mas por quê? Quem leu a reportagem, né, viu lá que a primeira-dama ela seguia esses parâmetros. Qual? O papel da mulher é cuidar da família. Cabe ao presidente, ao meu, né, esposo, né, sustentar a família, arcar com as despesas da família. Né? Meu papel é seguir o homem. E ela falou assim, né? Atrás sempre de um grande homem há sempre uma grande mulher. Meu Deus do céu! Que discurso vindo da fala de uma mulher machista. A mulher, às vezes, ela reproduz isso, hein? Olha, eu estava conversando uma vez com uma amiga minha, que ela é socióloga, né? A gente estava batendo um papo, papai, aí ela falou, Marco, o machismo não é só do homem. A mulher também, tem mulher machista. Eu digo, tem mulher machista? Agora me pegou essa daí. Lê o livro tal da Simone de Beauvoir. Eu não tinha lido esse livro dela, eu tinha lido os primeiros livros dela, né? Simone de Beauvoir, uma pensadora, uma filósofa, né, do século XX, que defendia, né, o papel da mulher na sociedade, a equidade social. E ela diz lá que a mulher ela acaba reproduzindo o papel, né, do discurso machista para a sua filha. Tipo assim, olha, a menina tem que brincar com boneca porque ela tem que aprender a ser mãe desde pequena. A menina tem que cuidar da casa, tem que saber cozinhar, saber lavar roupa, saber arrumar a casa, cuidar do seu marido. Meu Deus! Ela falou assim, ela falando, minha amiga, né? Ela falou assim, eu às vezes me revolto quando eu tento falar isso para minha filha. Eu digo, não, eu tenho que quebrar esse paradigma, olha aí. A mulher, olha, correto aí, tá? E a primeira dama lá, né? Ela falava isso, que o papel, tá? Então, essa menção da revista Veja é um repertório, tá? Não é filosófico, não é sociológico, não. É uma matéria de uma revista que ela leu. Ela coloca aí e depois ela argumenta. Tal chamada unifica o papel da mulher, pois o machismo justifica que aquelas que fujam a esse padrão, ao usarem roupas curtas e saírem desacompanhadas, estão propícias ao abuso. Olha aí. Ou seja, o abuso que a mulher sofre é culpa dela e não do homem. Percebeu o argumento aí? Vamos para o segundo parágrafo de argumentação. Além disso, outro conectivo. E veja bem, há hoje a banalização do assédio e as redes sociais se tornaram uma ferramenta para tentar combatê-lo. Banalização do assédio. Não era uma causa? Não era uma causa aqui? Ó. Daqui? Não era uma causa? Bem aqui, ó. Faltou colocar onde? Na introdução. Eu posso fazer isso? Não faça isso. Tá? Mencione lá, na sequência, a causa 1, a causa 2. Primeiro parágrafo, primeiramente, a priori, a princípio, em primeira análise, menciona a causa 1.
Segundo parágrafo de argumentação, que é o terceiro do texto geral. Além disso, né? Segundamente, em segunda análise, não tem problema não, pode colocar. Aí você coloca aqui, ó, nas ruas, festas, trabalho e até dentro da própria casa, as cantadas puxadas no cabelo e as tentativas de reprimir a vítima à violência sexual são ações que se naturalizaram e já que acontecem cotidianamente na vida de muitas mulheres, para enganjar, ponto aqui, né? Para enganjar jovens e adultas contra a sensação de impunidade, campanhas virtuais como meu primeiro assédio, me avisa quando chegar, vamos juntas, percorre o Facebook e o Twitter a fim de denunciar as expressões vividas, trocar experiências e atrair a atenção da mídia e das pessoas para cometerem esse, né, mal. Ok? Argumento e repertório. Dessa vez, o que foi que ela trouxe de repertório? Ela está trazendo informação aí, olha. Não há filosofia, não há numa citação, ela está argumentando logo no início e depois ela está fundamentando com informação. Beleza? Último parágrafo, olha aí. Imortal, nos parágrafos que foram lidos, há algum desvio da microestrutura? Não, tá tudo certinho aí. Regência, pontuação, tá? Eu só identifiquei a questão da macroestrutura. Não vai pontuar os 21 pontos. Deve ficar. Eu corrigindo essa redação, eu daria aí para ela uns 19,5. Né? Um corretor mais rigoroso ele colocaria 18, tá? 0,5, não bateria os 21. Não promoveu a sequência lógica aí. Portanto, eu tenho que sinalizar no meu último parágrafo que eu estou finalizando o meu texto. Portanto, logo desta forma, posso colocar, Imortal, infere-se, portanto, o quê? Infere-se, vírgula. Portanto, vírgula, que pode, fica bonito, né? Se tiver linha, coloca. Não tiver, portanto, vírgula, vai. A cultura do assédio se solidificou na sociedade brasileira a fim de alterar o olhar machista. Já está apontando aí a solução. Olha. Debates e aulas de conscientização às crianças nas escolas fomentarão olha, futuro. Se eu escrever fomentaram, aí já passou. Modo e tempo verbal pegou aí, ó, né? Futuro. Por que futuro? Na tua conclusão, tu tens que sinalizar uma ação de médio a longo prazo, mas que seja viável. Beleza aí? Por isso que ela não está dizendo que vai ser resolvida. É uma construção social de um pensamento. Tá? Assim, por exemplo, lá na Alemanha, quando Hitler começou a fundamentar nas escolas a ideia de que o judeu era o culpado e tinha que ser punido por ser um ser inferior, desde pequenos professores nas escolas já passavam isso. Então veja bem, o Hitler, ele não fez nada só. Ele convenceu as pessoas que se afinizavam com as mesmas ideias, ó. Correto? A mesma coisa na Itália com Mussolini. Beleza? São grupos da Segunda Guerra Mundial do eixo. Correto aí? Aí entrou depois também o Japão, né? Que atrelou essas ideias aí. Mas o que isso tem a ver com o assunto aqui? É o que eu estou te dizendo, que qualquer mudança social, ela não deve ser feita ou proposta na tua redação a curto prazo, porque é social. O ser humano ele precisa receber a informação, ele precisa analisar a informação, ele precisa avaliar,
esse processo demora, né? É longo e às vezes há pessoas que não mudam. Como diz o Machado de Assis, né? Só existe duas maneiras de abrir a cabeça de uma pessoa, né? Uma é com Machado, a outra é com um livro. Correto aí? Beleza? Ademais, olha aí uma informação a mais, os meios de comunicação, a mídia está entrando aqui como um agente, olha, com impacto apelativo, devem, transmitir noticiários sobre a equidade de gêneros. Veja bem, não é que a mulher tem que acabar com o homem, não é que a mulher é melhor que o homem, não é que a mulher é superior ao homem. Não, meu filho, é na Constituição. Lembra? O feminismo trabalha pelo discurso da equidade dos gêneros, que está na nossa Constituição, tá? Eu não sou especialista, nem tenho como estar contigo trabalhando sobre feminismo, porque eu não sou mulher, correto? É uma visão externa de uma problemática, tá? Mas é um assunto que me preocupa nos meus pensamentos, nas minhas ações. Eu me vigio, me policio a todo instante, né? Tenho 2 filhas, então eu me preocupo muito com esse comportamento porque eu quero transmitir, contribuir para que elas cresçam, né, com um senso crítico, né? E não cresçam com aquela ideia, né, do príncipe encantado. Não, minha filha, o príncipe encantado não existe. O homem para você é aquele que te respeita, é aquele que é teu parceiro, aquele que é teu amigo e, acima de tudo, te trata bem, com carinho, com atenção. Esse é o perfil do homem, tá? Beleza? Equidade de gêneros, tá? E problematizar a banalização do abuso, olha aí, induzindo a reflexão e a mudança de conduta dos indivíduos, claro, dos homens, né? Aí ela fecha aqui, olha, o governo ainda sendo mais punitivo nas leis, não vai afirmar, por favor, não vai fechar o teu texto de forma equivocada. Não vai dizer que o governo tem que criar leis. Por quê? A lei já existe, ok? Eu te falei lá nos repertórios, tá? A lei já existe. O que está faltando? A punição, né? Não é de 1 a 5 anos, né, que tem que ter a denúncia, correto? A investigação, o processo e a condenação, que é a punição de 1 a 5 anos, correto? Porque é pautado na lei, a lei já existe, correto? O cara só vai poder ser julgado se for denunciado, se for levado a julgamento, se abrir um processo e for levado a julgamento. Beleza aí? Por isso ele diz aqui, o governo ainda sendo mais rigoroso nas leis, né, contra a situação, né, garantirá o reconhecimento da liberdade feminina, como anseia Chimamanda. Porque isso aqui, ela pegou, fechou o texto baseado na referência que ela colocou no seu 2º período da sua introdução. Show de bola, hein? Por isso eu colocaria para ela 19,5. Tá? Beleza aí? Ok? Para fechar o nosso papo, procedimentos textuais. Estamos aqui fechando essa aula, né? Correto aí? Então, olha só. O que fazer e o que evitar. Vamos lá. O que tem que fazer? Tadã! A dissertação deve ser escrita de uma forma impessoal, em tom neutro. O que é impessoal, imortal? Terceira pessoa do singular, mais a partícula identificação do sujeito. Nada de nós, eu vou fazer. Infere-se, conclui-se, acredita-se. Beleza? Evite ser prolixo nos parágrafos. O que é a prolixidade? Como fala o Renato Russo, né? Fala demais por não ter nada a dizer.
Então, quando você não tem muito o que falar, você fica repetindo as mesmas ideias no parágrafo e acaba se contradizendo. É uma pessoa que é prolixa, né? Você percebe muito isso, quem é prolixo, de fala e não diz nada. Para quem é crítico, né? Quem não é, bate palmas. Beleza? Linguagem formal e obedecer a linguagem, a norma padrão. Ok. Fazer isso aí. Não esquece. Essa parte aqui que eu acabei de falar para ti é a microestrutura. Tá? Gírias, nada. Porque é coloquial. Tu vai fazer um texto padrão, né? Beleza, é nós, tamo junto, valeu, mano. Não faz isso não, tá? E também não vai usar linguagem rebuscada. O que é linguagem rebuscada? É que eu quero impressionar o corretor, eu vou colocar umas palavras difíceis no texto. Pô, vai ficar bonito. Eu te pergunto, tu sabe o significado da palavra? Não, mas é bonito. Adiantou alguma coisa? Está fora do contexto. Exemplos, citações que são relevantes, né? Que sejam de domínio público, como eu te mostrei aí na redação, uma reportagem da revista Veja, né? Correto aí? Um fato histórico, correto? Embora as pessoas ultimamente venham negando que nunca existiu a ditadura militar, né? É uma demonstração clara de falta de conhecimento da história do país. Correto? Mas é de domínio público. Tá? Beleza aí? Repetições exageradas. Ou seja, quando você não planeja o texto, você repete. Tá? Manter-se sempre dentro da temática. Lembra? Marcar as palavras-chave é a maneira que te garante que você não fuja do tema. Tá? Se você não marcar as palavras-chave, o que vai acontecer? Fuga ao tema. Fuga ao tema, bye bye para ti. Tu pode ter nenhum erro, ganhar os 9 pontos lá bonitinho, tá? Mas se você fugir o tema, a tua nota vai ser 0. Beleza aí? Fechou? Dever de casa, hein? Isso é importante para ti. Missão de casa. Pesquisar, cara. Vai atrás, pesquisa. Mas pesquisar o que no Google? Temas com pautas sociais. Beleza aí? E para fechar a nossa aula, aqui é um pensamento para você. Ali, eu gosto, você que assistiu às aulas de língua portuguesa, né? Viu que eu gosto muito de trabalhar com pensamento no final da aula. Nada nesta vida vem sem decisão, estratégia, trabalho. Tá? E deixo vocês aqui com a palavra do grande filósofo Jean Paul Sartre. Tá? Nobel aí, hein? Não importa o que a vida fez de você. Importa o que você fez com o que a vida já fez de você. Beleza aí, galera? Eu sou o professor Marco Antônio Imortal. Trabalhei contigo aí a temática da proposta de redação para você, tá? Sugiro que você reveja aí as aulas, correto? Qualquer coisa, o link já está aí para você, né? Compartilha lá, clica lá no Insanos Concursos, rever essas aulas, rever o texto, claro, ver aquelas observações que eu fiz para você, tá? É um modelo a ser seguido, pode seguir esse modelo, não tem nenhum problema. Beleza aí? Fechou? Bye bye para você e nos vemos aí na internet ou em algum próximo encontro aí. Beleza? Bye bye para você.